dia novamente. Bom dia. Coloquem pra mim aqui. Bom dia. Bom dia. Coloquem pra mim no bate-papo quem já conectou aqui o nome e a turma, tá? O que vocês estão achando dessa modalidade agora de aula online? Já acostumaram? Estão gostando? Eu tô um pouco acostumado já, professor. Já tá acostumado? Sim. Mas vocês Tem preferem? algumas vantagens e desvantagens. Verdade. Quais que são as vantagens? A gente estuda dentro de casa, a gente pode estudar de qualquer lugar. Isso é fato, né? E a desvantagem o que você acha? Porque qual a maior desvantagem desse método? É mais difícil de aprender, a gente não pode ter aquele contato com os professores para ter um certo aprendizado e fica longe, assim, dos colegas de classe. É verdade. Concordo plenamente. A outra dica, por falar nisso, né? Bem comentado. É, eu quero, como as aulas elas são muito curtas, né? São só 30 minutos, às vezes até um pouco menos. Eu espero que quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando para mim. Agora os professores eles vão fazer parte do grupo de WhatsApp de vocês, então fica melhor esse contato com a gente, né? Com os professores. E outra questão também, voltem lá quando eu postar a aula no Google Classroom, a gravação, aquilo que você não entendeu, volta lá para você rever, anotar. Importante que vocês façam as anotações no caderno. É conteúdo, viu? Então anotem e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ter esse contato com a gente assim que a Juliana inserir a gente no grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? Não, não tem preferência nenhuma com caderno, Beatriz. Desde que vocês seja o caderno de estudo de vocês, isso pra mim é o mais importante, tá? Então não tenho não. Faça as anotações lá necessárias, que é o que importa mesmo. Então vamos lá? Hoje então, de matemática, nós vamos começar com o primeiro conteúdo do bimestre, que é conjuntos numéricos, tá? Então eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. E nós temos aqui 14 participantes, mesmo os que estavam na nossa aula, na aula anterior. Não deixem de colocar para mim aqui o nome de vocês no bate-papo, por favor. Fica gravado, viu? A frequência de vocês. Por isso que eu peço para vocês colocarem o nome e a turma. Fica gravadinho aqui para mim pontuar vocês depois. Então, vamos lá para matemática agora. Compartilhamento de tela, todos vocês já estão vendo aí a minha tela? Sim, eu tô vendo. Ótimo. Sim. Então vamos lá. Se não aparecer para algum de você, para alguém aí, vocês não deixam de me falar não. Às vezes a conexão de internet, se ela for baixa, não aparece, fica tudo escuro, tá? Então, ó, conjuntos numéricos, né? Como surgiu os números? Eles foram sendo criados de pouco a pouco. Ou, olhando aqui o bate-papo, a cada nova dificuldade ou necessidade, então o homem e a ciência foram se juntando, né? Novos tipos de números de acordo com o que eles já tinham, os que já existiam. Com o tempo, por questões práticas, foi preciso então agrupar esses números, formar estruturas, né? Com características e propriedades bem comuns. Então, de acordo com isso, os conjuntos
são essa junção de que foram feitas dos números. E aí a gente tem os conceitos iniciais, que eles foram definidos de conjuntos numéricos, e a gente tem todos esses conjuntos aqui. O N, que é o conjunto dos números naturais, o Z é o conjunto dos números inteiros, o Q é o conjunto dos números racionais e o R é o conjunto dos números reais, tá? Então, podemos assim por dizer que cada dentro dos números reais pertence cada subconjunto desse, tá bom? Um complementa o outro. Então, o conjunto dos números naturais, né? A necessidade de contar, ela surgiu com o início da civilização dos povos. Então, os primitivos, eles contavam apenas 1, 2 e muitos. Assim era a contagem deles. Esses conceitos aí, esses 3 conceitos, sozinhos já resolviam alguns dos problemas que eles tinham. Depois, né, outras quantidades, elas começaram a surgir, como 3, 4 e assim sucessivamente. Então, elas foram incorporando, né? Foram sendo incorporadas aqueles primeiros números que eles contavam, que era só 1 e 2 e muitos. Então, a ideia do zero veio surgir mais tarde. Então, os números naturais são os números utilizados para contar, eles vão formar os números naturais, que são definidos por todos os números inteiros, contando com zero. Então, ó, todas as vezes que nós representarmos um conjunto, tá, de números, a gente tem que mostrar qual grupo, qual conjunto esses números pertencem, sinal de igualdade, nunca esqueçam disso, chave, por que chave, professora? Todos os conjuntos de números são representados por chaves, tá? O início desses números é o que vai representar, ó. A palavra inicial, a letra inicial, sempre tem que ser representada em maiúscula, primeiramente, esqueci de colocar, tá? E é ele que vai representar quais que são os números que vão estar dentro dessa chave. Infinitamente, ó, todas as vezes que eu tenho uma vírgula e 3 pontinhos, quer dizer que é infinito, tem mais números inteiros aí dentro, tá? Então, ó, nunca esqueçam disso. Represento com a letra a qual esse conjunto pertence, nesse caso aos naturais. Sinalzinho de igualdade quer dizer que os números naturais é igual. Chave, e eu vou pôr dentro dessa chave todos os números que pertencem aos números naturais, que no caso dos números naturais são os números inteiros. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Alguma pergunta sobre o conjunto dos números naturais? Não, professora. Não? Não. Ok. Então, vamos lá. Continuando. Agora, vamos falar dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, nunca esqueçam, letra maiúscula. Então, a soma e o produto de 2 números naturais são sempre naturais. Mas a diferença de 2 números naturais nem sempre é natural. Então, aqui a gente tem um exemplo. 5 menos 2 pertence, esse Ezinho aqui significa pertence. Quem já tiver aí com um caderno, caneta, já escreva o que significa. Esse símbolozinho é pertence, tá? Pertence aos naturais, mas, presta atenção nesse exemplo. 2 menos 5, vai dar quanto 2 menos 5 primeiro ano? 2 menos 5 é quanto? Conserva o sinal do maior, vai ficar quanto? Menos 3. Menos 3. Então, olha só, o menos 3 não pertence. Quando eu tenho um símbolozinho, ó, o símbolozinho de pertence com um cortado dessa forma, quer dizer que não pertence aos naturais. Por quê? Nós aprendemos que o conjunto dos números naturais
são todos os números inteiros. A partir do momento que deixa de ter número inteiro nesse conjunto, são todos os números inteiros, não. Vamos reformular isso aqui. São todos os números positivos, tá? Então, o conjunto dos números naturais são todos os números positivos. Não entra no conjunto dos números naturais números negativos. Assim fica melhor de vocês entenderem, tá? Sim, eu vou disponibilizar esse material, tanto dessa aula como da aula anterior, lá no Google Classroom, tá? Vocês vão poder acessar lá depois. Como eu tenho aula até 11h20, é depois desse horário que eu vou postar todas essas aulas, tá? Então, para horário de almoço até de tarde, vocês podem estar acessando, que já está lá, tá bom? Então, voltando. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números positivos. O conjunto, quando entre os negativos, deixa de ser natural e passa a ser conjunto dos números inteiros. Ficou claro isso? Sim. Sim? Não se esqueçam. Sim, professora. Tá? Sinalzinho, ó, Ezinho assim, ó, um Ezinho assim virado ao contrário, pertence. Ezinho virado ao contrário aqui cortado, quer dizer não pertence, tá? Então, continuando, né, o que o slide traz, subtrações como essa última não são definidas com a introdução dos números inteiros negativos. Só são definidas com a introdução dos números inteiros negativos. Então, quando eu tenho números inteiros, né, números positivos, eu estou falando de conjunto dos números naturais. Quando eu estou falando de números inteiros mais negativos, aí eu estou falando de números inteiros, representados pelo conjunto de letra Z, tá? Então, a união, né, dos números naturais com os números inteiros negativos é o que vai formar o conjunto Z dos números inteiros. Então, se eu disser para vocês que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, sim. Por quê? O conjunto dos números inteiros, eles vão ter os números inteiros negativos e números inteiros positivos, tá? Incluindo o zero. Então, vou representar o conjunto dos números inteiros de que forma? Z, sempre maiúsculo, é igual chave. Prestem atenção, eu tenho 3 pontos e uma vírgula antes de menos 3. O que isso quer dizer, primeiro ano? Que eu tenho uma sequência de números antes de chegar no menos 3, né? Então, eu tenho vários números aqui, ó, inteiros negativos antes de chegar no menos 3. No exemplo, ele começa então ele coloca aqui o infinito antes de menos 3 e começa a representar com menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito depois de 3 positivo, tá? Então, isso aqui é o conjunto dos números inteiros. A união é a união dos naturais com os inteiros negativos. E juntando os dois é que eu tenho a formação do conjunto dos números inteiros. Ficou claro isso? Sim. Sim. Vamos continuar. Acho que a gente consegue ver todos, então. Então, o conjunto dos números inteiros, né? Nós podemos separar eles em 3 categorias. Conjunto dos números inteiros, a gente separa ele em categorias, que é os positivos, que são os conjuntos dos números naturais, o zero, os negativos, tá? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí infinitamente, tá? De maneira geral, se K é um número inteiro, o número menos K também é inteiro, né? Dizemos que K e menos K são simétricos ou opostos. Não esqueçam dessa definição, é importante vocês saberem diferenciar. Então, se eu tenho, por exemplo,
eu dou um exemplo para vocês que eu quero o oposto do número 2. Qual é o oposto do número 2? Seria -2? Menos 2, isso mesmo. Muito bem, estão atentos, né? Isso mesmo. E o simétrico, o número simétrico de menos 2, o que seria? Mudei só a palavra, a resposta é a mesma. Seria também o menos 2. Então, presta atenção. Ó, olhem as definições. Se o exercício te falar que você quer que você coloque o número simétrico de um número positivo, por exemplo, você vai colocar o oposto dele, que é o negativo, tá bom? Então, ó, simétrico ou oposto, falando de conjuntos numéricos, é a mesma coisa, tá bom? Então, não se esqueça. Ficou claro isso? Sim. Então, olha só, pra gente visualizar melhor, né? Esse slide aqui vai mostrar os números e os seus opostos, né? Simetria em relação ao zero. Esse aqui é o conjunto dos números inteiro. Então, o oposto de menos 4 ou a simetria de menos 4 é quanto? 4 positivo. A mesma coisa ao contrário. 4 positivo. Qual é a simetria dele? Ou qual é o oposto dele? Menos 4. Menos 3. Qual é o número simétrico de menos 3? Ou o oposto dele? 3 positivo. Mesma coisa. Qual é o oposto de mais 3? É o menos 3. O oposto de menos 2 é o 2, tá? Então, o número simétrico de 2 será o menos 2. O oposto de menos 1 ou simétrico de menos 1 é o 1. A mesma coisa vale. O oposto ao simétrico de 1 é o menos 1, tá? Tudo isso eu relaciono de acordo com o zero, porque o zero é bem no centro, né, da minha contagem. Então, antes do zero eu tenho todos os negativos, depois do zero eu tenho todos os positivos. Então, olha o exemplo, né? De dois inteiros simétricos, você tem dois inteiros simétricos, K e menos K, não nulos. Qual é o positivo e qual é o negativo? Você tem dois números, K e menos K. Eles não são nulos. Qual é o positivo, qual é o negativo? Basta vocês olharem os números que vocês têm. K e menos K, primeiro ano. Quem é positivo e quem é negativo? Primeiro ano, vocês estão aí? Professora, K é positivo e menos K é negativo? Isso mesmo, tá? Então, o K é positivo, o menos K é o negativo. Se eu perguntasse para vocês qual é o simétrico de K, qual que será a resposta? É o menos K. Menos K. Qual é o simétrico de menos K? É o K, né? Dois inteiros simétricos podem ser iguais? Eles não são iguais, por quê? Porque um é positivo, o outro é negativo. Então, muda o sinal, muda tudo. Então, a soma e a diferença do produto do quociente dos inteiros são sempre inteiros, tá? Porque ou vai ser positivo ou vai ser negativo, tá bom? Conjunto dos números inteiros a gente pode definir, então, de acordo com as relações de igualdade, tá? E também de ordem de desigualdade. Se P e Q são dois inteiros, eles vão satisfazer eles satisfazem uma e somente uma das seguintes relações, tá? P é igual a Q, então P é igual a Q. Então, 3 menos 2 é igual a 2. P ele é menor que Q, porque P é menor que Q. Então, se P eu sei que P é igual a Q, eu vou fazer a subtração, por exemplo, de 3 menos 5, então eu vou ter aqui tinha que ser menos 2, tá? Conserva o sinal do maior sempre.
tinha que ser menos 2, aqui tá só 2. Então, olha só, para que o P seja menor que Q, e eu sei que o meu Q é menos 2, eu vou fazer essa relaçãozinha aqui, ó. Então, ele tem que ser menos 5 menor que menos 1. Menos 1 tem que ser menor que 0. E 0 ele tem que ser menor que 3. Professora, por que minha relação com 3 aqui? Porque eu parti do 3 menos 5, tá? Quando o meu P ele é maior que Q, então eu vou ter a relação de que o número vai estar, esse número tem que ser maior que 3, é meu ponto de partida. Então eu tenho que 7, ele é maior que 2, que é maior que 0, que é maior que menos 4. Se não ver depois em exercício, fica mais fácil vocês lembrarem. Então, olha só, agora que vem a parte que complica um pouquinho a cabeça. Vocês vão ter que interpretar isso daqui em exercício, ó. Então, certos subconjuntos, né, dos conjuntos naturais inteiros, são definidos por meio de desigualdades. Então, no caso, nós devemos estar sempre atento ao universo indicado. O que seria isso? Eu tenho que estar sempre atento ao que está me indicando que está dentro da chave, tá? É isso que quer dizer. O universo indicado é aquilo que está dentro da chave está me dizendo. Então, vamos fazer a leitura desses exemplos aqui. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Se não conseguirem acompanhar ou não entender, não tenham medo de perguntar, por favor, tá? Então, ó, exemplo A é igual, como eu disse para vocês, abre a chave e agora a gente vai ler o que tá dentro. X, lembra desse sinalzinho? O que eu disse? O que quer dizer esse sinalzinho aqui? Pertence. Pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Mais o X, presta atenção, ó, a condição. É essa barrinha aqui, ó. Mais o X, ele tem que ser menor que quanto? Que? 4. 4. Vocês têm dúvida desse sinal de menor ou maior, não, né? Não. Então, o X ele tem que ser menor que 4. Fecha a chave. Então, a condição me foi dada. Eu sei que X pertence ao conjunto dos números naturais, mas tem uma condição. O X ele tem que ser menor que 4. Então, para mim representar esse conjunto, o que eu vou fazer? Eu vou representar o conjunto em que eu tenho os números inteiros positivos, só que ele tem um início, porque todo número positivo ele vai começar com o 0 e ele tem um fim, ele não é infinito, porque a condição diz que esse x tem que ser menor que 4. Então, eu vou ter que A é igual a, abro a chave, 0, tá? 1, 2, 3, fecho chave. Professora, por quê? Presta atenção na condição. X pertence ao conjunto dos números naturais, então eu sei que começa pelo 0. Mas a condição é que x tem que ser menor que 4, por isso eu encerrei no 3. Ficou claro? Todos entenderam? Sim. Entendi, professor. Ótimo. Então, vamos lá para o exemplo B. Olha só. Exemplo B diz que o x pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, nunca se esqueçam, esse sinalzinho aqui é pertence. E a condição é que o x, ele tem que ser, ó, menos 3, ele tem que ser menor ou igual a x. Então, se ele fala que tem que ser, que menos 3 tem que ser menor ou igual a x, eu começo por qual número primeiro ano? A representar meu conjunto numérico? Pelo menos 3. E o x ele tem que ser menor que 2. Então, qual é a minha condição para representar esse conjunto? Eu sei que pertence aos conjuntos dos números inteiros, então eu vou ter tanto positivos quanto negativos nessa representação. E a minha condição está aqui, ó.
O x, ele é menor ou igual? Toda vez que vocês tiverem esse sinal de menor ou igual, olha só, o x não, desculpa. O menos 3 tem que ser menor ou igual a x. É a condição de onde eu vou começar, tá? Representar esse conjunto. E o x, ele tem que ser menor que 2, que é a condição aonde eu vou terminar, tá? Então, eu sei aonde eu vou iniciar e eu sei aonde eu vou terminar, porque o x está entre menos 3 e 2. Só que o menos 3, ele é menor ou igual. Se não tivesse esse sinalzinho embaixo de igualdade, tinha necessidade de começar com menos 3? O que vocês acham? Acho que não. Não, eu poderia começar com menos 2. Só não poderia faltar o menos 3 lá, tá? Entendeu? Poderia começar com menos 4, na verdade, gente. Desculpa, menos 4. Poderia começar com menos 4, porque menos 2 vem depois de menos 3. Poderia começar com menos 4, mas o menos 3 tinha que estar incluso. Só não devo deixar de colocá-lo, tá? Então, olha só. Mas devido a essa igualdade, menor ou igual, então eu começo o conjunto B, sempre letra maiúscula, é igual, abra a chave, inicio no menos 3 e finalizo antes de 2, porque x é menor que 2. Então, eu começo por menos 3, menos 2, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Outra coisa importante, vocês não podem esquecer, é que todas as vezes que eu vou representar conjunto numérico, eu coloco vírgula, tá? Para separar cada número. Eu não faço uma sequência sem colocar vírgula. E eu não coloco tracinho na frente do número, não, porque senão vai ficar negativo. É vírgula mesmo, tá? Por exemplo, se você fosse representar um conjunto dos números naturais e colocasse um tracinho na frente de cada número, não é conjunto natural, é conjunto dos números inteiros, porque os naturais, eles são inteiros mais positivos, não negativos, tá? Então, ficou claro o exemplo B? Sim. E o exemplo C, então, olha só. Exemplo C, o x, ele pertence aos números inteiros, mas a condição é que x é maior ou igual a menos 2. E agora? X, ele é maior ou igual a menos 2. De onde eu vou começar? Por onde eu vou começar a representar o conjunto C? No menos 2. No menos 2. Então, uma coisa eu sei, x pertence aos números inteiros. Então, eu tenho tanto positivo quanto negativo. A condição é que x é maior ou igual a menos 2. Então, eu vou representar aqui, ó. C é igual conjunto dos números inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1, infinito. Por quê? Só me dá a condição de iniciar, não a condição de terminar, tá? Meninos, por hoje nós vamos até aqui, porque nossa aula ela tá para acabar. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Não. Então, a gente Não. continua a matemática na nossa próxima aula, tá? Como eu disse pra vocês, eu vou postar lá, aí vai cair automaticamente a qualquer momento. Já chegou aqui a mensagenzinha que tá já acabando a aula, tá? Então, eu vou postar lá no Google Classroom. Então, como eu disse pra vocês, a partir do horário de almoço, assim, vocês já podem estar acessando lá ou à tarde, tá? Fiquem com Deus, foi muito bom estar com vocês hoje. Como as minhas disciplinas são disciplinas que puxam mais um pouquinho, eu acho que eu vou ver vocês todos os dias, porque nós vamos trabalhar com matemática. Matemática geralmente tem, se não ter quase todos os dias, não ter todos os dias, a gente tem se vê quase todos os dias, tá? Então a gente vai se ver muito aí, espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, né? Fiquem com Deus, tenham um bom restante de dia e eu acho que nós nos veremos amanhã, então até amanhã. Tchau, tchau, meninos. Tchau. Tchau, professora. 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 Tchau, professora.